Irmãs, bom domingo a todos. Bem-vindos a esta liturgia diária deste quinto domingo da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, neste quinto domingo da Páscoa, Jesus se revela a nós como o caminho, a verdade e a vida. Jesus está com seus discípulos e nesse encontro com os discípulos ele percebe que o coração dos discípulos, os corações dos discípulos não estão em paz, estão perturbados. Mas essa perturbação, desde que Jesus sofreu a paixão, morreu, esses grandes eventos também perturbaram os discípulos. Esses acontecimentos deixaram os discípulos em pânico. Mesmo depois da ressurreição de Jesus, apesar de ter visto o Mestre, eles ainda não estão bem em paz. E Jesus percebe isso aí, que eles ainda estão em pânico, ainda tem tristeza, o coração deles não está bem. E agora Jesus precisa voltar ao Pai. E esse discurso de voltar ao Pai, de deixar eles ainda sozinhos, os deixa ainda muito mal, muito triste, com o coração perturbado. E percebendo isso, Jesus disse: não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus e tende fé em mim também. Pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que quer dizer o caminho, a verdade e a vida? São três verdades da fé, três verdades da salvação, três verdades da nossa fé cristã. Jesus é o caminho maiúsculo. Ele é o caminho que leva ao Pai. Diante das incertezas do mundo, diante da tristeza, Jesus vem dar a certeza que Ele é o caminho que leva ao Pai. Ninguém tem acesso ao Pai a não ser por Jesus. Como nós ouvimos outro dia aqui, Jesus disse: Ele é a porta. Essa porta que foi fechada pelo pecado se abriu na cruz. Jesus abriu a porta da salvação na sua cruz. Ele é o caminho que leva ao Pai e a porta de acesso ao Pai, a porta da salvação. Ele é a verdade que liberta, a verdade que nos liberta do pecado, do poder do pecado, essa verdade que dá a vida. Ele diz: Ele é a vida. Ele é a vida que venceu a morte. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Diante da situação de perturbação, de tristeza que nós podemos ter, como os discípulos, nós podemos nos perguntar: o que eu vou fazer? Aonde que eu irei? Onde está a solução? Jesus vem se revelar a nós como o caminho, como a solução, como a verdade como também a solução e como a vida. Quantas pessoas podem se apresentar a você
Quando você está lá para baixo, está procurando o caminho, está procurando como sair, uma possível saída da sua situação, ele vem propor soluções. Ele vem propor as verdades, os caminhos. Mas em verdade, esses caminhos que o mundo pode propor a você, que o Satanás pode propor a você, não são caminhos maiúsculos. São caminhos muitas vezes que levam à morte. São caminhos, são verdades que não libertam, pelo contrário que condena. São os caminhos que não levam à vida, mas levam à morte. Não são verdades, mas meias verdades, que não dão a vida. Quantas vezes muitas pessoas se deixaram enganadas? Alguém que chegou dizendo, olha, você está nesta situação para ter dinheiro, para superar essa situação que você tem. Faz tal trabalho, mexe com tal coisa. Você vai mexer, em vez de conseguir esse dinheiro, pelo contrário, você vai cair cada vez mais no poço. Quantas pessoas não chegaram com proposta de magia? Para ter o dinheiro, você pode fazer tal magia, você pode mexer com tal coisas. Quantas vezes até ciganas não vieram com proposta a você? Para ter sorte, para ter marido, para ter esposa, para ter sucesso no seu negócio, faz tal coisas, compra velas, compra tal coisas e você vai ter o sucesso. Mas você pergunta a essa pessoa, a essa cigana, o que está fazendo naquele lugar? Está procurando dinheiro. Está pedindo a você 5 reais, 10 reais, mas está prometendo a você 1 milhão. Por que ele não o pega, não faz o mesmo para conseguir 1 milhão? Diante da situação de perturbação, de incertezas, é Jesus que é o caminho, a verdade é Jesus, a solução é Jesus. O resto são meias verdades, são caminhos falsos que levam à perdição. Neste domingo, Jesus nos chama também a ter fé, como ele falou para os discípulos. Tendes fé em Deus e tendes fé em mim também. Diante da sua situação, pode ser também essa situação de coronavírus, de doença, de falta de emprego. Jesus vem falar para você, tendes fé em mim, tendes fé em Deus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que dá a vida eterna. Ninguém vai ao Pai, senão por Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.